só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Glória a Deus. Amada igreja, é sempre um prazer adorarmos ao nosso Deus. É um prazer nos reunirmos semanalmente como igreja do Senhor, ainda que estando nos nossos lares, mas nós estamos em espírito de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Nós estamos passando por dificuldades, sim, mas é exatamente nesses momentos que nós devemos confiar no nosso Deus, confiar no nosso Rei, porque Ele reina em nossas vidas. Não há nenhum problema, nenhuma pandemia que irá nos vencer, porque o nosso Rei vive e Ele reina para sempre em nossos corações. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, cantando: vem reinar em mim, Senhor, porque nenhuma depressão, nenhuma dificuldade, nenhum desafio de doença pode corromper o nosso coração ou pode desviar o nosso coração. Nós devemos estar com o coração aberto para que o Senhor possa entrar e reinar dentro de nós, porque a presença do Senhor nos fortalece em qualquer circunstância. É muito fácil a gente glorificar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, quando tudo está maravilhosamente bem. Mas é no momento de dificuldade mesmo, é que a nossa fé é provada. E é nesse momento que nós devemos buscar a Deus, e nós devemos ficar de mãos dadas ao nosso Senhor, e nós devemos glorificar ao nosso Deus. Assim como Paulo esteve acorrentado, quando ele foi lá em Filipos, ele foi acorrentado, ele foi açoitado, foi humilhado, ele estava sofrendo, mas quando chegou a meia-noite, Paulo adorou a Deus. Nas dificuldades ele adorou a Deus. É o exemplo que nós devemos seguir. Sejamos imitadores de Paulo, como ele é imitador de Cristo. Aleluia. Vamos cantar, vem reinar em mim. Você na tua casa, querido, levanta do sofá e cante conosco, vibre, dance se você quiser. Adore ao Senhor. Diga, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Montanhas e o pôr do sol, uma coisa só.
pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, como estava dizendo, devemos louvar, devemos adorar, devemos glorificar ao nosso Deus. É tempo de celebração. Nós não celebramos qualquer coisa, nós celebramos o nosso Deus em nossas vidas. Convido a ti, irmão e querida irmã, a entoar esse cântico, reconhecendo que Deus te ama, porque se você está vivo, se você pode cantar livremente, ainda aqui dentro da tua casa, é porque Deus te ama, e o amor dele é infinito, o amor dele é incomparável, o amor dele é insondável. Deus te ama, querido, Deus me ama, Deus nos ama. Continuar adorando a Deus em espírito e em verdade, cantando Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou
de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, me entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Lembre-se, meu irmão, Deus te ama. Graças e paz, meus irmãos. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 9, versículo de número 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O Senhor ama quem dá com alegria. Outra entendimento é que é melhor dar do que receber, porque se você está nesse nível de dar, é porque você recebeu em outro momento, né? E essa é a função de todos nós, né? Cristãos, servos do Senhor, poder olhar pelo nosso próximo, poder abraçar, poder presentear e poder ofertar para que haja mantimento na casa do Senhor. E como todos sabem, e quem não sabe vai saber agora, nós estamos em plena campanha de missões mundiais com o tema Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nós precisamos transformar o mundo com a alegria do nosso Senhor Jesus. E uma parte, né, da nossa responsabilidade é poder olhar pelo nosso irmão, né, que tem sofrido, principalmente nesse período de pandemia, período em que ele pode ter perdido o seu emprego, período em que ele está impedido de manter o seu comércio, né? Está com suas contas atrasadas. Então, nós estamos arrecadando, além de estar mantendo a campanha de missões mundiais ativa, nós estamos arrecadando cestas básicas, queridos, para poder enviar para essas famílias carentes. Nós estamos também com a campanha de sabão em pó, está sendo falado todos os domingos, pela manhã, à noite, está sendo transmitido nos nossos canais aí, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, sobre a necessidade, queridos, porque quando a gente olha para aquele ambiente, nós percebemos o quanto eles estão carentes por um básico, 1 quilo de sabão em pó que você possa ofertar, né, já está de bom tamanho. E além dessas campanhas em que você precisa ofertar algo, nós estamos com a campanha em que você não precisa ofertar nada, você precisa apenas dar um clique, que é a campanha dos 1000 inscritos no nosso YouTube, né? Em nome de Jesus, compartilhe o nosso link com os seus contatos, para que eles possam nos ajudar com um clique. Não há esforço algum, apenas um clique, se inscrever em nosso canal. A partir do momento que nós alcançarmos 1000 inscritos, nós abriremos novas prerrogativas no YouTube. E nós queremos agradecer por essa semana que passou, né? Nesses próximos aí, 500, nós conseguimos para mais de 100, 150 nesses últimos 3 dias com essa campanha. Nós queremos agradecer a você que se inscreveu em nosso canal.
E nós queremos também te dar a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Os nossos dados bancários estão aqui. Você pode fazer a sua transferência com uma observação. Pegue o comprovante, você que é membro da nossa igreja, e envie um e-mail para administração.cibpp. Está aqui o nosso endereço do e-mail, para que a gente possa identificar, né, e saber qual é a finalidade dele. É para sabão em pó, é para cesta básica, é dízimo, é oferta. Né? Coloque lá no corpo do e-mail e o seu nome, né, para que a gente possa te identificar, poder te agradecer também, poder orar por você. E se você quiser fazer também de forma anônima, que assim seja. Nós acreditamos que o poder de Deus, ele chegará, independente de qualquer coisa, ele chegará na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor. Sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sempre procurei fazer para Deus meu melhor, me esforçando para ter seu amor.
Mas o homem desconhece o coração. Descobri que meu poder era frágil demais. Senhor, sair dos braços do Pai. Mas Jesus, com seu amor eterno, me amou e me aceita do jeito que sou. Cristo me ama assim. Ele diz, sem demora, vem pra mim. Ele esquece as minhas faltas e as joga no mar. Cristo quer nova vida me dá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós estamos meditando no Evangelho, nos Evangelhos e pensando sobre agora o pós-morte de Jesus, que ele ressurgiu, e estamos aí nas semanas em que ele reaparece para os seus discípulos, e temos meditado dentro de todo esse contexto da última semana em que Jesus esteve na terra e agora as últimas semanas que ele passa aqui de uma forma completamente diferente,
algumas aparições em alguns discípulos, em alguns momentos específicos, como temos estudado aqui, meditado durante essas últimas pregações. Mas hoje eu queria pensar com você, agora à noite, algo que está dentro do nosso cenário como batista. Nós pensamos no mês de abril como o mês da escola bíblica dominical. Eu gostaria de incentivar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21 do Evangelho de João, onde nós vamos pensar um pouco sobre este tema da escola bíblica, como Jesus sendo um grande mestre e professor, para, de alguma forma, nos instruir e tê-lo como um exemplo de um grande mestre. Eu quero aqui, antes da gente abrir e entrar no texto propriamente dito, eu quero glorificar a Deus pelos professores que nós temos nessa igreja. Quero agradecer a Deus pela liderança da educação cristã dessa igreja. Nossos alunos, nossos professores estão de parabéns pelo nível de empenho, de educação, de busca na palavra de Deus. Nós vamos ver na Bíblia, nos Evangelhos especificamente, como Jesus, ele não perdia a oportunidade em momento algum para ensinar aos seus discípulos, deixar uma mensagem para eles daquilo que ele veio fazer aqui na terra. E aqui em João, no capítulo 21, nós vamos ler somente 3 versículos, e depois eu vou comentar aqui todo o contexto, mas para a gente entender como Jesus, ele tinha essa veia de mestre, de ensino, com muita força e com muita vontade. Ele estava o tempo todo buscando, se preparando para trazer algum ensinamento aos seus discípulos. João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, nós vamos ler. Diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: ama-me. E disse o Senhor: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender, a aplicar, ó Deus, por meio deste texto, aquilo que o Senhor veio para nos ensinar e está pronto a nos trazer hoje novamente, ó Deus, todo esse compêndio de informação que pode, ó Pai, transformar as nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, dependemos do Senhor, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Esse texto está dentro de um contexto em que Jesus reaparece para os seus discípulos aqui no Evangelho de João pela 3ª vez.
capítulo 20, você vai ver que ele aparece lá quando os discípulos estão dentro de uma sala, meio que escondido ali, com medo dos judeus, e Jesus reaparece para eles e se manifesta a eles, e nesse contexto especificamente, Tomé não está, e logo depois, 8 dias depois, Jesus aparece com Tomé, para Tomé também, com os discípulos e para Tomé. É aquele texto que você conhece. Jesus fala, olha, vem cá, Tomé, você não está acreditando em mim? Toca aqui, né, e percebe se realmente sou eu. E ele fala para Tomé, olha, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé, com a sua incredulidade, Jesus, então é preciso fazê-lo tocar nele, para que ele então pudesse acreditar que Jesus estava vivo. Aqui, nesse texto que acabamos de ler, Jesus reaparece lá na Galileia para 7 discípulos. Nós não lemos todo o texto, mas mostra que Jesus aparece na praia e os discípulos estavam ali tentando pegar peixe, e não tinham conseguido durante a noite toda. E Jesus aparece para eles e pede algo de comer, e os discípulos não tinham. Então Jesus fala, olha, vai lá, lança a sua rede no lado direito. E eles lançam a rede do lado direito e pegam 153 grandes peixes. E voltam e comem o peixe ali com Jesus. E aí, quando eles estão comendo, jantando, Jesus entra nessa passagem que nós acabamos de ler. Jesus se encontra com Pedro e pergunta a Pedro, de uma forma clara e específica, Pedro, você me ama, Pedro? E faz essa pergunta por 3 vezes. E nós vamos ver aqui algumas características diante desse texto. O que nós podemos pensar como esse mestre, esse Jesus que está sempre preocupado em querer nos ensinar alguma coisa. Esse mestre como se fosse ali agora diante de uma última lição para os seus alunos, aqui no Evangelho de João, ele traz algumas informações como se fosse uma espécie de aula de revisão, por exemplo. Pedro havia sido reprovado no último teste. Pedro parece que estava, no mínimo, aqui nesta aula de Jesus, de recuperação. Estava fazendo a 3ª prova, estava contando ali com aquela matéria que o professor dá depois que todo mundo fez a prova e não conseguiu passar, aí faz a 3ª prova, ou a prova de recuperação, não sei como cada instituição vai dar o nome, mas o fato é que Pedro tinha passado por uma situação onde ele não foi aprovado. Ele passa por um teste onde só tinha 3 perguntas. As perguntas eram perguntas fechadas, onde ele tinha que simplesmente responder V ou F, verdadeiro ou falso. Pedro, a criada pergunta a ele, você estava com Jesus? E ele responde, não, falsa a resposta. Não estava com Jesus. Pedro, diante de 3 perguntas simples, ele nega as 3 e erra as 3. Mente nas 3. E aí ele é reprovado. E ele está dentro desse contexto aqui agora, pós essa prova que ele tirou 0, e Jesus aparece para aplicar uma outra prova, dando uma nova chance. Esse mestre que está sempre pronto a nos abençoar, sempre pronto a nos amar, sempre pronto a nos perdoar, liberando graça sobre graça. E é a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto. Jesus quer ensinar novamente a Pedro e aos seus discípulos a matéria mais importante de toda do seu curso que ele deu aqui na terra, para os seus discípulos ao longo de 3 anos. A matéria mais importante, Jesus está explicando para Pedro novamente, por meio de atitudes, a matéria do amor.
Jesus, por meio do seu amor prático, ele volta lá para os seus discípulos e especificamente a Pedro, e dá a Pedro uma nova chance. Dá a Pedro a chance de fazer uma nova prova. Dá a Pedro a chance de se recuperar e não ficar reprovado. Jesus, como este mestre e professor, ele faz uma revisão da sua matéria, mostrando por meio do seu amor, do seu poder, como ele revela a si mesmo por meio da graça. A graça, o amor, o perdão, foram matérias principais que Jesus lecionou durante o seu ministério para Pedro e para os seus discípulos. A primeira coisa que eu queria que você pensasse aqui é que Jesus, diante desse contexto todo, ele queria revelar, revisar e aplicar a matéria do amor. A ressurreição de Cristo, a volta de Jesus pela terceira vez àqueles discípulos, não tem uma outra explicação, não tem outro ensinamento, senão eu amo vocês, eu não desisti de vocês. Graça. Pedro negou 3 vezes, os outros discípulos fugiram, o outro vendeu Jesus. E Jesus, depois da sua ressurreição, volta para esses discípulos. Isso é graça. Jesus aqui volta pela terceira vez aos seus discípulos e eles ainda de uma maneira incrível não conseguem observar e perceber que era Cristo. Isso é graça. Matéria que Jesus lecionou durante todo o seu curso intensivo, missionário, teológico para esses discípulos. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui, dentro da última aula que Jesus dá no Evangelho de João, é uma aula de revisão. É uma aula em que ele quer deixar muito claro: olha, eu estou voltando para vocês, porque eu amo vocês. Se fosse, quem sabe, alguns de nós, ao ser traído, abandonado, ao ser vendido, ao ser negado por nossos melhores amigos, jamais, depois de voltar à vida, a gente iria de novo para aquelas pessoas. A gente ia procurar pessoas melhores, pessoas que nos amassem verdadeiramente, e não esses homens que nos traíram. E Jesus faz exatamente o contrário disso que eu acabo de dizer. Ele vai aos seus discípulos, oferece mais uma vez a oportunidade de experimentar o milagre da pesca maravilhosa. Mais do que isso, Jesus oferece a oportunidade da sua presença para aqueles discípulos. Graça, a matéria principal que Jesus leciona. Mas o texto continua e depois de Jesus fazer essa revisão da matéria principal, que é a graça, o amor e o perdão, Jesus aplica uma prova. Pedro, vem cá, meu irmão. Você, na última prova aí, você não saiu bem, a sua nota não alcançou os objetivos, você tirou 0, Pedro. Vamos aqui, agora que você já fez essa revisão e viu que eu estou contigo, eu te perdoei, eu estou de novo com você, vamos fazer aqui uma provinha oral, Pedro? Jesus então faz 3 perguntas a Pedro, que nos mostra Jesus como esse mestre incrível, que nos ama, que insiste em nos amar e que quer saber algumas coisas dos seus discípulos e de nós. Jesus mostra no primeiro ponto em que ele amava os seus discípulos. Agora ele quer saber se os seus discípulos o amam. São essas as perguntas que caíram naquele teste para Pedro.
algumas coisas que nós podemos perceber é que Deus, Ele quer saber de nós, por meio desse teste, se nós o amamos verdadeiramente. É claro que, na verdade, como o próprio Pedro disse, Deus sabe o quanto eu te amo. Deus, na verdade, Ele sabe que nós o amamos ou não. Ele é onisciente. Mas é a forma em que Deus nos permite fazer essa reflexão para saber se de fato aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Pedro, lá em João, no capítulo 13, nesse mesmo livro, Jesus, na última ceia ali com seus discípulos, Jesus fala assim: olha, alguém aqui vai me trair. E aí os discípulos falam: por acaso sou eu, Jesus? E fica aí aquele clima, assim, quem será? E Pedro então toma a frente e fala assim: pode ser qualquer um, menos eu. Eu vou até a morte, mas eu não te nego. Essa reflexão que Jesus quer levar Pedro a fazer. Pedro, lá atrás, você disse com a sua boca que você me amava acima de todos os outros discípulos. Agora, isso é verdade mesmo, Pedro? Depois de você ter sido reprovado no último teste, isso ainda faz parte do seu discurso, Pedro? Pare e pense. Faça essa reflexão antes de você responder o questionário. Você me ama, Pedro? E é interessante que Pedro responde de uma forma diferente da que Jesus pergunta. No grego, a palavra amor, ela tem algumas variações. Esse verbo sofre algumas variações, verbo amar. Jesus pergunta no verbo do ágape, agapau: Pedro, você me ama num amor sacrificial, num amor incondicional, Pedro? E Pedro responde no verbo filéu. Senhor, que seria numa tradução mais ou menos livre: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pedro faz a sua reflexão e traz essa primeira resposta. Jesus pergunta se ele o amava de forma incondicional, e Pedro falou assim: olha, Senhor, depois do último teste que eu fiz, eu gosto do Senhor. E Jesus faz a pergunta novamente: Pedro, você me ama? Ágape, agapau? E Pedro novamente responde com o mesmo verbo do grego filéu, que é um amor entre irmãos, é uma amizade profunda, é gostar de uma forma bem intensa, mas não da mesma forma que o ágape. E Jesus então pergunta pela terceira vez, mas com a base das respostas de Pedro, e fala: Pedro, você filéu? Você gosta de mim, Pedro? E Pedro se entristece e diz: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu gosto do Senhor. Parar para pensar nessas respostas, nessas dinâmicas que Pedro passa aqui diante dessa prova em que Jesus aplica nele, traríamos aqui diversos tipos de aplicações que poderíamos fazer. Mas eu gostaria de que você estivesse pensando nessa resposta sincera de Pedro. Pedro responde: Senhor, o amor que eu tenho pelo Senhor é este. Eu ainda não consegui chegar nesse nível sacrificial. E se entristece, diz o texto. Esse entristecer de Pedro revela um quebrantamento dele genuíno, mostrando que Pedro não consegue retribuir o amor de Deus pela vida dele. A gente saber que Deus nos ama
por meio do seu amor incondicional, do seu perdão e da sua graça, ok, isso é fácil de perceber. Mas agora responder neste mesmo amor a Deus, Pedro disse: eu não dou conta. Eu não consigo ainda. Meu nível de amor para contigo não é esse mesmo nível de amor que o Senhor tem comigo. Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 39, um doutor da lei pergunta a Jesus qual era o mandamento mais importante. Jesus fala para aquele homem: olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Jesus estava explicando ali a importância de amar a Deus. E Pedro, dessa vez, com toda a sinceridade diante do teste e da prova de Jesus, diz que ele não estava ainda naquele nível esperado. Igreja, você que nos ouve nessa noite, na sua casa, ter uma resposta diante deste amor de Deus, uma resposta sincera, daquilo que brota do nosso coração e não da nossa boca simplesmente, é a resposta que Deus quer receber de você. É a resposta que Deus quer receber de nós. Qual é o nosso nível de amor que nós temos por Ele? É claro que Ele espera um comprometimento mais profundo, que Pedro vai alcançar lá depois. Mas, por outro lado, ter a convicção de que nós somos falhos, de que nós somos humanos, que nós dependemos dessa graça de Deus, desse amor incondicional, desse olhar de misericórdia para cada um de nós, porque senão nós não vamos passar na prova. Tentar enganar Deus e dizer a Deus aquilo que nós não somos, foi isso que Pedro fez e ficou reprovado. Mas nesse segundo teste, que Jesus apresenta para ele de uma forma sincera, humilde e quebrantada, ele reconhece as suas falhas. O amor de Deus é nos oferecido de uma forma incondicional. Mas qual é a nossa resposta diante desse amor de Deus? Jesus fala para Pedro: Pedro, agora que você foi sincero comigo, eu vejo na sua caminhada, Pedro, que você tem tentado me amar, mas não da mesma forma como eu te amo. Eu quero te dar, Pedro, agora uma tarefa, Pedro. E nessa tarefa, Pedro, você vai desenvolver este amor que eu tenho por você. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, a partir do momento em que você colocar em prática aquilo que eu fiz por você e por vocês, você vai conseguir desenvolver o amor verdadeiro e sacrificial. Pedro, eu quero que você saia do âmbito da teoria, Pedro. Eu quero que você cuide de pessoas, Pedro. Eu quero que você alimente o rebanho, Pedro. Aí você vai ver o que eu passei, e aí você vai conseguir experimentar o meu amor que eu tenho te oferecido com outras pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Às vezes nós queremos caminhar dentro da disciplina espiritual por meio de somente do nosso intelectual, buscando conhecimentos, buscando por meio de pesquisas, leitura bíblica, buscando entender o que Jesus passou, o que Davi passou, o que Moisés experimentou, mas não vamos para
âmbito da prática. E Jesus traz esta realidade para Pedro. Pedro, eu quero ensinar para vocês, ou para você, Pedro, algo que de fato vai fazer parte da sua existência. Nós sabemos que para que um ensinamento ele entre, que você consiga internalizá-lo, assimilar, processar e guardar para depois recuperar ou não, ele precisa passar pelo campo da ação. Se o professor na sala de aula ele ficar ali só te passando teorias e teorias e teorias e não te convocar para a prática, muito provavelmente você vai esquecer daquele conteúdo facilmente logo depois. Há alguns estudos que ensinam de uma forma progressiva, se você ler, se você ouvir, se você executar, para cada item que você praticar, há uma porcentagem de acréscimo no teu saber. E aqui Pedro entra para o nível mais profundo daquilo que Deus tem para a vida dele, que é o nível de colocar em prática. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer nos ensinar por meio desse texto, na sua última aula no livro de João. Pedro, você precisa colocar em prática aquilo que eu estou fazendo com você. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, faz isso que eu fiz com você na vida de outras pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus por nós, por meio de Jesus Cristo, a sua entrega incondicional na cruz, o seu sacrifício de amor por aqueles que havia o traído, precisa ser colocado em prática. Eu gostaria de te desafiar nessa noite a você pensar o que representa esse teu amor que você diz ter a Deus. Em que nível você reconhece esse amor de Deus, esse amor que Deus tem por você, e que nível você representa e reconhece esse amor que você tem por Deus? Parar para pensar sobre isso de uma forma precisa é quando nós conseguimos praticar aquilo que Deus nos ensinou. Nós estamos vivendo diante de um momento complicado na história do nosso país, onde famílias estão passando por grandes necessidades, lutas, faltando suprimento. Eu queria te desafiar a você apacentar alguém, você alimentar alguém. Durante essa semana, nós temos desenvolvido aqui na igreja e outras instituições aí no Brasil afora, empresas, igrejas, estão se envolvendo neste princípio de alimentar pessoas através de uma cesta básica. Eu não sei o que Deus vai fazer especificamente na sua vida para que você consiga colocar em prática isso que você acredita ser o amor de Deus na sua vida. Isso que você acredita ser uma representação daquilo que você chama de amor a Deus. Eu queria te desafiar a você alimentar alguém, apacentar alguém, abençoar alguém, ensinar alguém,
ser um cuidador na vida de alguém. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Que o Senhor Jesus, através desse texto, nos ajude de uma forma sincera, honesta, falar para Deus: Deus, eu dou conta disso aqui. Eu aceito o desafio de manifestar e materializar o meu amor por Ti ao estender a mão a um necessitado. O Senhor me ama, eu sei. Isso é claro por meio de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, na nossa vida, com perdão, com as misericórdias sendo renovadas a cada manhã. O amor de Deus na nossa vida é indiscutivelmente claro para todos nós. Mas o nosso amor para com Deus, ele é materializado por meio das nossas ações na vida de outras pessoas. Uma frase que eu costumo dizer aqui, que eu li no livro de Teresa de Ávila: o Senhor Jesus não tem outras mãos e nem outros pés a não ser os nossos aqui na terra. Seja as mãos de Jesus para apacentar, para abençoar, para cuidar de pessoas que necessitam de ouvir da mensagem, do perdão, do amor de Deus. Que nós, como igreja, possamos, no meio dessa crise, aproveitar esta oportunidade para fazer a diferença no nosso tempo, apacentando as ovelhas de Jesus. O Senhor nos abençoe. Amém. Pai, nós sabemos das nossas limitações. Nós reconhecemos o quanto nós somos fracos. O quanto, ó Deus, por muitas vezes o bem que nós queremos fazer, esse nós não fazemos, mas o mal, ó Deus, está a nossas portas. Esse mal, ó Deus, com muita facilidade, como diz lá em Romanos capítulo 7, ó Deus, esse mal nós fazemos, miserável homens que somos. Por isso, ó Deus, nós pedimos e clamamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ajudar alguém, a colocar, ó Deus, de uma forma clara e prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, de perdoar aquele que nos ofende, de abençoar aqueles que falam mal de nós, ó Deus, e de dar, ó Pai, o pão àquele que tem fome. Senhor, nos orienta dessa forma, lá em Mateus capítulo 25, onde o Senhor Jesus nos disse que Ele esteve com fome, Ele esteve com sede, Ele esteve nu, preso, e alguns não foram visitar, não deram de comer, não deram roupa para Ele se vestir. Pai, e diante dessa percepção, Ele promove um julgamento, dizendo: olha, estes, apartai-vos de mim. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender a sua mensagem, colocar em prática, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe durante essa epidemia, essa loucura que vivemos, sermos bênção na vida de outras pessoas. Aceite esse desafio em nome de Jesus. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus te abençoe.